tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. Eu estou aqui para ajudar vocês nas resoluções dessas questões do Enem de 2023. Finalmente, o Enem de 2023, né? Então, vamos agora corrigir ele, caderno azul, né? E olha a frase, que interessante. Você é do tamanho do seu sonho, né? Beleza, gente. Vamos para as questões de linguagens, tá? Deixa eu passar aqui. Espanhol. Belezinha. Questão 6, né? Questão 6 descreve pra gente o seguinte. Olha só. A sessão do Comitê Olímpico Internacional COI aprovou uma mudança histórica inédita no lema olímpico, criado em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin, para expressar os valores e a excelência do esporte. Mas, de 120 anos depois, o lema tem sua primeira alteração para ressaltar a solidariedade, incluir palavras juntos, mais rápido, mais alto, mais forte, juntos. A mudança foi aprovada por unanimidade, pelos membros do COI e celebrada pelo presidente da entidade. Beleza, a pergunta é, de acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo o quê? A unificação do lema anterior ao atual. B, a aproximação entre o lema olímpico e o COI. C, junção do lema olímpico com os princípios esportivos. D, associação entre o lema olímpico e a cooperatividade. Ou E, vinculação entre o lema olímpico e os eventos atléticos. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo tentando fazer. Bom, espero que sim. Olha só, espero que vocês tenham acertado, aliás. Se vocês marcaram a letra D, Gente, eu posso deixar, eu vou deixar em outubro rosa, tá? A caneta, como já começou outubro, né? Eu vou deixar aqui, olha que bonitinha, a caneta rosa, tá? Pra gente corrigir. Mas beleza, voltando aqui ao tema, olha que legal. Por que a letra D, né? Porque a associação é a única, gente, olha que bonitinho, que fala sobre cooperatividade. Olha que coisa importante. Ele quer saber, de acordo com o texto, a alteração do lema olímpico teve como objetivo o quê? A alteração, ele alterou. Por quê? Porque antes, olha só, né? Aprovou mudança histórica, criado, para expressar valores e excelência do esporte. Depois, mais de 120 anos depois, o lema tem a sua principal alteração. Gente, olha que legal. Ressaltar solidariedade. Incluir palavras juntos. Juntos, mudança, somos mais fortes. Unanimidade. Então, gente, o que apresenta para vocês a palavra junto, né? O que ela quer significar? Muita coisa, né? Como, por exemplo, o principal, cooperatividade. Então, não é só a unificação do tema anterior com o atual. Aqui, no caso, essa alternativa é só para falar de não é só isso, não é só aproximação, não é só junção, não é só vinculação, é cooperatividade, é auxílio, é ajuda, né? Cooperatividade é algo juntos, né? Tem tudo a ver com a palavra juntos, né? Somos mais fortes, um ajudando o outro, isso é cooperação, né? Por esse motivo que é a letra D, tá bom? Porque é a única alternativa que destaca isso, sobre cooperatividade, né? Olha só, beleza. Vamos para a 7, então. Mais iluminada que outras. Tenho 2 seios, essas 2 coxas, 2 mãos que me são úteis, olhos escuros, 2 sobrancelhas que preencho com maquiagem comprada por R$19,90 e orelhas que não aceitam bijuterias. Este é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento. Movo os braços e multidões correm desesperadas. Caminho no escuro, com o rosto para baixo, pois cada parte isolada de mim tem sua própria vida e não quero domá-las. Animal, caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Dizem e eu ouvi. Mas depois também li que o estado do Ceará aboliu a escravidão 4 anos antes do restante do país. Todos aqueles corpos que eram trazidos com seus dedos contados, seus calcanhares prontos e seus umbigos em fogo, todos eles foram interrompidos no porto. Um homem diz, e eu ouvi depois também,
liderou o levante, e todos esses corpos foram buscar outros incômodos, foram ser incomodados. Redemoinho em dia quente. Interessante, né? Olha só, e a pergunta é a seguinte: nesse texto, os recursos expressivos usados pela narradora, o que? A. Revelam marcas de violência da raça e de gênero da construção de identidade. B. Questiona o pioneirismo do Estado do Ceará no enfrentamento à escravidão. C. Reproduzem padrões estéticos em busca da valorização da autoestima feminina. D. Sugerem uma atmosfera onírica alinhada ao desejo de resgate da espiritualidade. Ou E. Mimetizam na paisagem os corpos transformados pela violência e escravidão. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Não sei se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? 7A. Por quê? Olha só, questiona o pioneirismo? Não. Reproduzem padrões estéticos? Não. Sugerem uma atmosfera? Gente, aqui no caso, exatamente revelam marcas da violência, né? Ó, tem 2 seios, essas 2 coxas, mãos que me são muito úteis, né? Olhos escuros, nananã. Ó, este corpo é um corpo faminto, dentado, cruel, capaz e violento, tá? Aqui são marcas de violência, ó. Movo os braços, multidões correm. Caminho no escuro, com a própria vida, não quero domá-las. Animal da caatinga, forte demais, engolidora de espadas e espinhos. Aqui claramente a gente vê expressões de marcas de violência, né? Eu vi depois ali também no estado do Ceará sobre escravidão, né? Esses calcanhares prontos, fogo, todos foram interrompidos no porto, dizem que eu vi depois, liderou o levante, enfim, né? Corpos foram buscar outros, foram ser incomodados. Aqui, principalmente a questão de violência, né? Ó, cruel, capaz e violento, cruel. A gente vê muitas marcas de violência, né? A única alternativa que remete a isso é a letra A. E a questão da raça também, né? Porque essa alternativa descreve sobre a escravidão, né? Eu vi, dizem, né? E eu vi mais tarde sobre a escravidão. Então, a gente vê claramente a questão de raça, de gênero, né? Construção de identidade e principalmente marcas da violência, né? Da violência vivenciada. Então, a única alternativa que remete a isso é a letra A. Portanto, a correta é a A, tá certo? Ok, vamos para a questão 8. De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poemas brasileiros antologiados queixam-se o desdém com um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetista paulista Maria Júlia Pinheiro para concluir: se sua linguagem alusitana ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Nossa, né? Pesado, realmente faz sentido, né? Aí, a pergunta é a seguinte, ó. O texto de Algo à Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que o preconceito se deve ao quê? Então, olha só. A. As dificuldades de consolidação da literatura brasileira em outros países. B. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa. C. A existência de uma língua ideal para alguns falantes lusitanos creem ser falada em Portugal. D. Intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. Ou E. Distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. Pausem o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Por quê? Todas as pinhas aqui, né? Porque, gente, não existe a língua perfeita, a língua ideal, né? E ele quer saber, ó,
Porque claramente a gente vê um preconceito, né? Ó, se sua linguagem lusitana ainda conserva a palavra opressão, e eu achei muito interessante, né, o que ela destacou aqui, ó. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado. Aí não falamos, né, que nós não falamos português. Escreve a poetista paulista Maria Júlia Pinheiro. E ela descreve, olha que interessante, para concluir, se sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é mais bonita do mundo, ela é uma das mais violentas. E olha que interessante, aquela destacando claramente quão terrível é o preconceito linguístico, né? Não existe língua perfeita, a gente tem que entender que tudo é cultura, né? O que pode ser ruim para mim, pode ser bom para o outro, né? Aqui ela expressa claramente o fato de se achar de um país, né? De um país não, né? Não vamos generalizar, de uma pessoa, de um certo país ou de outro, se achar superior que o outro, por aí já se vê que, né, não existe língua perfeita. Então, ninguém tem direito de ser autoritário a ponto de achar-se superior que o outro por conta linguística, né? Por conta cultural, né? É a mesma coisa da cultura, né? Respeite a cultura do outro, né? A cultura de um pode não ser a do outro, né? Isso não quer dizer que a outra cultura está errada. Aqui no caso, né, o preconceito, com base no trecho citado pelo autor, refere-se que esse preconceito se deve exatamente, vejam o seguinte, olha só, pela existência de uma língua ideal, faltou até o aspas aqui, né, ia ficar muito legal aqui aspas, né, que alguns falantes lusitanos creem ser falado em Portugal, tá? Creem, porque não é bem assim, nem todo mundo fala corretamente em um país, né? Principalmente em países que você tem estrangeiros, você não pode garantir que todo mundo vai falar certinho, né? Como na questão da ditadura, né? Que você vai impor que todo mundo tem que falar. Gente, ninguém pode obrigar ninguém a nada, né? Principalmente a exigir que uma pessoa de determinada cultura fale da maneira politicamente correta só porque uma pessoa acredita que essa cultura é a perfeita, superior. Aqui no caso ela quis dizer perfeitamente, né, lindamente, humildemente e perfeitamente, né, concretamente, né, ao ponto que só do fato de uma pessoa, uma determinada pessoa de um país já se achar superior à outra, isso não quer provar nada, isso prova que ela é tanto inferior quanto o outro, né? Por quê? Porque ninguém é melhor que ninguém, né? Então, aqui no caso, não se pode impor uma língua melhor do que a outra. Todas são línguas, principalmente cultura, né? Todas são culturas, né? Então, aqui é exatamente isso que quer trazer, né? Não é dificuldade, não é os diferentes graus de instrução, não é intercâmbio, não é distância. É exatamente, ó, a existência de uma língua ideal, entre aspas, né? Porque não existe. Será que existe língua ideal? Aí também é um ponto para se refletir, né? Que alguns falantes lusitanos creem ser falado em Portugal. Creem, porque também pode ser que não aconteça, né? Quem lhes garante que não tem um estrangeiro, que não tem outras pessoas que falam de outras formas, né? Então, o fato de alguém querer impor uma determinada... Isso já é autoritarismo, né? Uma determinada cultura, uma determinada língua em frente à outra, isso não torna ela melhor que ninguém. Pelo contrário, é uma certa arrogância, né? E com certeza um preconceito com a cultura do diferente, né? Até porque ninguém é obrigado a ser igual a ninguém, né? Nós somos diferentes, né? E ainda bem que somos diferentes, né? Imagina se todos fossem iguais, como ruim seria, né? Ninguém pudesse ter argumento, ninguém pudesse pensar, ter sua própria cultura, seria muito ruim, né? Aí já um certo autoritarismo e principalmente arrogância e preconceito, né? Enfim, por esse motivo que é a letra C, tá bom? Então tá, né? Vamos agora para a questão 9, tá certo? A questão 9 é da Idade Média, olha que interessante, ela descreve pra gente o seguinte: na Idade Média as notícias se propagavam com surpreendente eficácia, segundo uma emérita, professora de Sorbonne. Um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros por dia, mas o tempo podia se acelerar dependendo do interesse da notícia. As ordens medicantes tinham um papel importante na disseminação de informação, assim como os jograis.
os peregrinos e os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias. As cidades também tinham correios organizados e selos para lacrar mensagens, tentar certificar a veracidade das correspondências. Graças a tudo isso, a circulação de boatos era intensa e politicamente relevante. Um exemplo clássico de fake news na era medieval é a história do rei que desaparece na batalha e reaparece muito depois, idoso transformado. Ok, né? A pergunta é a seguinte: a propagação sistemática de informações é um fenômeno recorrente na história no desenvolvimento das sociedades. No texto, a eficácia dessa propagação está diretamente relacionada ao quê? Olha só. A velocidade da circulação das notícias. B. Nível de letramento da população marginalizada. C. Poder da censura por parte dos serviços públicos. D. Legitimidade da voz dos representantes da nobreza. Ou E. Diversidade dos meios disponíveis em época histórica. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, gente, 9E, né? Por que diversidade? Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por que diversidade dos meios disponíveis na época? Quais eram os meios disponíveis na época? Ó, na Idade Média, então não é questão da velocidade da circulação da notícia. Aqui não tá falando que ela é errada. Livro de letramento também não, nada disso. Censura, olha só. Na Idade Média, as notícias se propagavam com surpreendente eficácia. Segundo o Emerita, professora, né, um cavalo era capaz de percorrer 30 quilômetros. Ok. Mas a tempo podia acelerar dependendo do interesse da notícia, né? As ordens medicantes tinham um papel importante na disseminação de informações, assim como os jograis. Então, ela já diversifica os jograis, os penegrinos, os vagabundos, porque todos eles percorriam grandes distâncias, né?